A gente bota no ao vivo. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Mais uma vez, a gente reforça, NIT Incuba US, que vocês fiquem em casa. Por isso que esse evento está sendo totalmente online para vocês. Estamos iniciando mais uma ação da primeira semana de propriedade intelectual da UES. A semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas na UES e de outros pesquisadores e inventores que estão participando da nossa programação. Hoje vamos falar sobre princípios da propriedade intelectual. Então, se você desenvolver um processo ou produto tangível, intangível, se você não sabe se ele é inovador e nem como proteger, se você não entende a diferença entre propriedade intelectual e industrial, será sobre isso que iremos conversar com você agora. Então, faça as perguntas pelo chat que iremos responder todas. Mas antes da gente iniciar a nossa palestra, eu gostaria de dar alguns avisos. O certificado de participação do evento será enviado para quem preencheu o formulário de avaliação que será disponibilizado nos comentários do YouTube. E agora alguns pedidos. Inscreva-se no canal do NIT da Incubadora. Vocês já estão por aqui, né? Já estão nos assistindo, então não custa nada vocês se inscreverem. Além de se inscrever, curta e compartilhe o nosso conteúdo e a programação da semana, que está incrível. Sigam as nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Se possível, faça um print, poste nos seus stories e marca com os nossos arrobas. Agora chega de conversa, já falamos muito, vamos passar a palavra para o nosso convidado, o Fábio Barros. Quem ainda não o conhece, o Fábio ele possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, tem mestrado em Ciência de Alimentos e doutorado em Ciência de Alimentos, ambos pela Universidade Estadual de Campinas, a tão conhecida Unicamp. Atualmente trabalha como pesquisador em propriedade industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde atua como examinador de patentes. Fábio, em nome da UES, do NIT, da Incuba US, gostaríamos de agradecer mais uma vez por você ter participado do nosso convite para estar compartilhando conosco um pouco do conhecimento que você tem sobre propriedade industrial. Agora é com você. Tá bom, então. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar participando aqui com vocês nessa tarde. Então, mas antes da gente começar efetivamente, eu queria só colocar um adendo no que a Beatriz falou, que é a seguinte questão. Cada vez é mais importante, especialmente para quem está no ambiente universitário, para quem está no ambiente não só de desenvolvimento tecnológico, é isso que eu quero chamar a atenção, mas para quem está no ambiente universitário como um todo, que tenha noções de propriedade intelectual, né? A gente vai ver aqui na apresentação, porque essa minha apresentação vai ser sobre noções de propriedade industrial, mas a propriedade industrial ela é um subconjunto de um conjunto maior, que é a propriedade intelectual. E é interessante que, de todos os aspectos da propriedade, todos os aspectos da propriedade intelectual, eles são transversais, vamos dizer assim, em praticamente todas as áreas, sejam elas desde da área de educação até as áreas tecnológicas, áreas de saúde, sempre vai ter alguma coisa relacionada à propriedade intelectual, certo? E dentro desse conjunto maior da propriedade industrial, que é um subconjunto menor. Então, eu vou fazer aqui um compartilhamento da apresentação. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver aí a capa da apresentação. Então, o título da minha apresentação hoje é Princípios da Propriedade Industrial, certo? Quando a gente tem a propriedade intelectual, né, os conceitos que a gente poderia dar para a propriedade intelectual, né, é um conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. Ou seja, todas as criações humanas, todos aqueles tipos todo tipo de criações, sejam nas mais diversas áreas, sobre essas criações incidem os direitos de propriedade intelectual. O objetivo de você proteger esses direitos é você incentivar mais inovação e criatividade, certificando que os inventores e criadores obtenham uma recompensa pelo seu trabalho. De que maneira esses criadores e inventores conseguem recompensa pelo seu trabalho?
eles conseguem através do direito de exclusão. O que é que significa isso? Quem é detentor de um direito autoral, quem é detentor de um direito sui generis, de um direito de propriedade industrial, ele tem direito de excluir terceiros do uso comercial daquela criação, né? Então, se você tem um direito autoral, você tem uma patente, que a patente está dentro da propriedade industrial, por exemplo, se você é o detentor da patente, você tem o direito de excluir terceiros, ou seja, de impedir terceiros de fazer uso econômico desse bem, né? Então, dentro da propriedade intelectual, a gente tem os diferentes tipos de proteção. Aí a gente tem aqui representado por esse círculo azul que vocês estão vendo aí. Então, dentro da propriedade intelectual, a gente tem os chamados mecanismos sui generis, a gente tem o direito autoral e a gente tem a propriedade industrial, que é desse ramo da propriedade intelectual que o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, trabalha. Então, praticamente todas as áreas em que o INPI atua nesse ramo da propriedade industrial. Então, vocês vão ver ao longo desses eventos, vai ter pessoas que vão falar desses outros ramos, então eu vou me focar mais na questão da propriedade industrial. Quais são os direitos, então, antes da gente passar isso, eu queria só falar um pouco sobre o INPI nesse slide. Quais são os direitos que o INPI concede, né, da parte superior? Então, marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, né, esses que estão marcados em verde. Esses 4 são relacionados, são de propriedade industrial. Então, você tem software, que é esse azul clarinho que está embaixo, que é direito autoral, transferência de tecnologia e contratos, que está relacionados majoritariamente a patentes, e o último, topografia de circuitos, que é o que a gente poderia chamar dos direitos sui generis, né? Então, o INPI não trabalha só com propriedade industrial, mas propriedade industrial é o foco principal, mas ele tem 2 elementos, no caso, registro de software e topografia de circuito, que também é da nossa competência, certo? Então, vamos à propriedade industrial. A propriedade industrial, ela pode ser dividida basicamente em 4 pontos, que são esses que estão marcados em verde aí na tela. Você tem marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. E a gente vai ver cada um deles, né? Eu vou tentar colocar da maneira mais didática possível os conceitos mais fundamentais em cada uma dessas áreas, certo? Então, na propriedade industrial, o primeiro que a gente vai falar é sobre o desenho industrial. O que é o desenho industrial? Desenho industrial é uma forma plástica ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na configuração externa que possa ser fabricado em escala industrial. Ou seja, basicamente, quando a gente está falando em desenho industrial, a gente está falando de padrões decorativos, certo? Sejam eles de uma configuração tridimensional, seja ela por uma figura ou um padrão de desenho ou um padrão decorativo. Então, o desenho industrial, essa área da propriedade industrial, né, que você tem, novamente, repetindo, você tem a propriedade intelectual, dentro da propriedade intelectual você tem a propriedade industrial, dentro da propriedade industrial você tem o desenho industrial. E como eu falei, o desenho industrial ele está relacionado a essa questão de aspectos decorativos, que são importantes, porque muitas vezes a própria identidade da marca ou de um produto está relacionada ao desenho industrial. Então, ele se aplica em muitos setores e eu vou dar alguns exemplos aqui agora. Por exemplo, padronagem de tecidos, certo? Então, isso aí é um tipo de criação que é passível de proteção pelo registro do desenho industrial, certo? Outro exemplo, que inclusive é muito comum no Brasil, é calçados. Então, você tem, por exemplo, desde o desenho do calçado a esses padrões decorativos que você tem no calçado, né? Então, a gente tem esse exemplo aí do meio, né? Essas sandálias havaianas, por exemplo, que as havaianas, por exemplo, a dona dessa marca, faz registros vários registros de desenho industriais, dessas padronagens que são feitas. Então, eles trabalham, eles têm uma equipe, desenvolvem esse determinado padrão decorativo e, a partir daí, eles protegem. Você pode ter desenho industrial em utensílios de cozinha,
Você pode ter desenho industrial em joias, você pode ter desenho industrial em móveis, você pode ter desenho industrial em automóveis. Detalhe, pessoal, novamente, repetindo, o desenho industrial está relacionado à parte estética, à forma. Eu não estou falando em relação assim, vou proteger um carro só por desenho industrial. Não, o desenho industrial trata da forma, da aparência que o veículo tem, tá certo? Do desenho. Equipamentos eletrônicos, por exemplo, material esportivo. Então, todos esses tipos de produtos, eles acabam sendo protegidos por desenho industrial. E uma coisa que é interessante, que eu queria aproveitar esse exemplo de material esportivo, para dizer o seguinte: o desenho industrial não está ligado a uma melhoria funcional ou alguma diferença funcional mesmo do objeto. Por exemplo, a gente tem aí 3 bolas de vôlei e 3 bolas de basquete. Essas 3 bolas de vôlei e essas 3 bolas de basquete, elas têm que cumprir uma série de características que são dadas pelas respectivas federações esportivas, certo? Ou seja, elas são, do ponto de vista técnico, elas são exatamente iguais, ou elas são extremamente parecidas. Mas então o que? Então, onde que entra o desenho industrial? Então, o desenho industrial entra como forma de você ter uma diferenciação entre elas, tanto de modelos dentro da mesma marca, como diferença entre uma marca e outra. Então, a gente tem 3 marcas de bola de vôlei, 3 marcas de bola de basquete, que elas têm a mesma característica, mas por esse padrão que ele tem de desenho, você consegue diferenciar. E essas diferenças de padrão são protegíveis dentro do desenho industrial. O segundo tipo de propriedade industrial que está dentro, né? O segundo tipo de proteção que está dentro da propriedade industrial são as indicações geográficas, né? Então, o que é uma indicação geográfica? É um ativo de propriedade industrial usado para identificar a origem de um determinado produto e serviço. Quando é que você faz uso dessa indicação geográfica? Quando um local tenha se tornado conhecido, ou quando certa característica ou qualidade de um produto ou serviço se deve à sua origem geográfica. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que um local, uma cidade, uma região, um estado, um país tenha se tornado muito famoso pela produção de um determinado produto. E, a partir de um dado momento, ele passa a ser reconhecido como os produtos produzidos nessa região passem a ser reconhecidos como os produtos de qualidade superior. Então, a partir desse momento, então, quando você tem esse diferencial, seja pela tradição ou seja pela própria característica do produto em si, você pode, então, fazer um registro de indicação geográfica. Então, você entra com pedido, um grupo, no caso, entra com pedido e vai passar todo o processo. Para vocês entenderem melhor, aliás, vamos falar sobre a importância, né? A importância da indicação geográfica é uma referência quanto à origem e à qualidade dos produtos, e ela é uma garantia legal para impedir que empresários fora da área geográfica se apropriem devidamente do nome. Em cima disso, eu vou dar um exemplo. A indicação geográfica mais famosa, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, praticamente todas as vezes que eu vou falar de indicação geográfica eu uso, porque é uma das mais famosas, é champanhe. O que é champanhe? Champanhe é um vinho branco espumante produzido na região de Champagne, que é essa região que está marcada em rosa no mapa da França, certo? Champagne é uma região da França. Essa região fica mais no norte, como vocês veem no mapa, pintada em rosa. Então, vinho branco espumante produzido, champanhe, só pode ser chamado de champanhe o vinho branco espumante produzido nessa região. Então, quando eu falei no slide anterior que no segundo tópico aí, que é uma garantia legal para impedir que empresários fora da área geográfica se apropriem devidamente do nome, é isso. Por exemplo, se você produzir vinho branco espumante em outra região da França, ou vinho branco espumante aqui no Brasil, você não pode chamá-lo de champanhe, porque champanhe, para ter essa, vamos chamar assim, selo, embora não seja exatamente a palavra mais correta, mas só para a gente deixar de forma mais didática, só pode levar esse selo, vamos dizer assim, de champanhe, se for produzido naquela região dentro de determinadas características, porque também não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai nessa região produzir e vai ter esse nome. Tem que seguir uma série de características.
Aqui no Brasil, a gente, embora o não seja tão tradicional no Brasil, a gente tem algumas indicações geográficas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Guaraná de Maués, do Amazonas, as mangas e uvas produzidas na região do Vale do Submédio do São Francisco, né, aquela região de Petrolina, Juazeiro, mas não só Petrolina e Juazeiro, toda aquela região. O Vale dos Vinhedos, que é uma região na Serra Gaúcha, que tem uma denominação de origem. Por exemplo, a cachaça de Paraty, que Paraty é um município que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, com uma região geográfica bem específica. Os doces de Pelotas, o algodão colorido da Paraíba, os melões produzidos na região de Mossoró, não só Mossoró, mas não só o município de Mossoró, mas os melões produzidos naquela região. Então, cada uma dessas indicações geográficas, elas estão atreladas a uma região e elas estão atreladas a uma forma como esse produto é produzido, certo? O terceiro ponto, o terceiro tipo de proteção que eu queria falar com vocês hoje é sobre marca, certo? O que é uma marca? Marca é um sinal distintivo visualmente perceptível que identifica a origem e distingue produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa, né? Sempre a gente vê não em todos os produtos, mas a gente vê com grande frequência essas duas marquinhas aí, esses dois símbolos, né? Esse R dentro de um círculo, ou TM, que vem do inglês trademark, né? Ou R de registro ou marca registrada, certo? Uma forma novamente, mais um exemplo que eu gosto bastante de usar é o exemplo a seguir. Se eu mostrar para qualquer pessoa, se eu mostrar para vocês, por exemplo, esses dois copos de refrigerante de cola, vocês vão dizer, tá, legal, 2 copos com refrigerante de cola. E se eu perguntasse a qualquer um de vocês, qual desses dois vocês preferem? Talvez vocês escolhessem pelo formato do copo, não sei, por ser o primeiro, o segundo, vocês não teriam nenhum parâmetro para ajudar a escolher. Mas se eu colocasse isso aqui, imediatamente vocês conseguiriam saber, porque vocês atrelaram a marca daquele produto a determinadas características. Ficou claro? Então, o que é que você tem? Você tem 2 refrigerantes de cola, que são o mesmo produto, certo? Mas cada fabricante tem as suas especificidades, tem o seu diferencial. E a marca de um determinado produto é uma forma de você diferenciar esse produto de outros produtos que são similares. Então, se eu tenho Coca-Cola, já tem uma série de características que você naturalmente atribui à marca Coca-Cola. Se eu tenho Pepsi, você tem uma série de marcas que estão atribuídas a esse produto. E assim, aqui eu trouxe refrigerante porque é um exemplo comum, mas a marca serve para tudo, né? A marca vai servir para roupas, vai ter para eletrodomésticos, vai ter para marcas, você vai ter as marcas de editoras, você vai ter marca para praticamente todos os produtos, né? Então, as marcas, por essa importância de reconhecimento, de muitas vezes de tradição, né, que é consolidada com o passar do tempo, elas acabam adquirindo muitas vezes um grande valor. No caso, né, como está escrito aí, é o ativo mais valioso de grande parte das empresas, chegando a superar o valor de todo o negócio tangível. Isso é interessante. Muitas vezes, a marca, ela vale mais sozinha. A marca de uma empresa ou a marca de um produto, ela vale mais do que todos os prédios, automóveis, que todo o capital que aquela empresa tem. Só a marca, certo? Então, por exemplo, esses dados que vocês conseguem ver nessa transparência é do painel Interbrand de 2018, que isso aí é global, né? Então, que estimava o valor da Apple, que é essa maçãzinha mordida, em 184 bilhões de dólares. Não estou falando de milhões com N, eu estou falando de bilhões com B de bola. Bilhões de dólares. E aí você tem, em seguida, o Google com 141 bilhões de dólares e a Microsoft com 79,999, 80, né, para arredondar, 80 bilhões de dólares. E aí você tem uma série de outras marcas, ou seja, a gente não está falando da empresa, mas a gente está falando, nesse caso, nesse exemplo que vocês estão vendo, exclusivamente da marca. Aqui no Brasil, você vê que no cenário internacional, as empresas da área de tecnologia
telecomunicações, como Apple, Google, Microsoft, Samsung, né, que tem mais embaixo, IBM, Facebook, são as majoritárias. Aqui no Brasil, a gente não tem tantas empresas nessa área de TI, de telecomunicações. Na verdade, aí você tem as marcas mais valiosas que você tem no Brasil são produtos de consumo, assim, produtos de varejo, vamos dizer assim, e bancos, são as marcas mais valiosas no Brasil. Mas mesmo sendo um valor muito pequeno, aspas, em relação ao que aos valores das grandes empresas globais, ainda assim são valores significativos. Por exemplo, aqui um relatório não de 2018, mas de 2019. Então, você tem, por exemplo, a marca mais valiosa no Brasil era a Itaú, com 33 bilhões de reais, no caso. Isso em 2019. Aí você tem Bradesco, Skol, Brahma, Banco do Brasil, Natura, Antártica, Petrobras, etc., etc. Né? Então, o que é que eu quero demonstrar, mostrando esses valores para vocês? Que a marca é um valor tangível, é um valor intangível, na verdade, né? Aliás, é muito significativo. O quarto e último tópico dentro da questão da propriedade, do tipo de proteção da propriedade industrial é patente. Ele, vamos dizer que seja o tema mais extenso e, vamos dizer, o tema mais complexo de todos, e os outros também são muito importantes, mas você pode dizer que patentes é um dos mais importantes, é um dos que é mais visados, especialmente em ambientes em que você tem o desenvolvimento de tecnologias. As marcas também são muito importantes, né? Porque toda empresa, todo produto tem a sua marca, mas para quem trabalha nessa parte de desenvolvimento tecnológico, né, de produção de tecnologia, etc., patente é um tipo de proteção dentro da propriedade industrial que é muito importante. Então, o que é a patente? A patente é um título de prioridade temporário otorgado pelo Estado ao inventor ou ao titular de uma invenção. Só nessa frase aí, você já tem duas características que são importantes. Patente é um título de propriedade temporário. O que é que isso quer dizer? Uma patente tem um período de vigência, certo? Caso você tenha uma patente, você faça um depósito de uma patente, essa patente seja concedida, você, como a gente viu lá na primeira transparência, lá no primeiro slide, a gente sabe que quando você é titular de um direito de propriedade intelectual, né, de onde patente também faz parte, né, um subgrupo da propriedade industrial, que é um subgrupo da propriedade intelectual, o titular, né, que é o dono, ele tem o direito de excluir terceiros, mas no caso de patentes, esse direito, né, ele é um direito temporário, né? Então, se você tem uma patente concedida, aquela patente não vai até o final dos tempos, né? Ela tem um período, e esse período máximo é, segundo a nossa lei, de 20 anos. E ela é otorgada pelo Estado ao inventor titular de uma invenção. O que é importante nessa questão? Patentes protegem invenções, não ideias ou conceitos abstratos. Então, você está aqui conversando, um exemplo simples, estou aqui conversando com um amigo no bar, ou estou aqui conversando com alguém no laboratório, tive uma ideia disso, vou patentear essa ideia. Não, você não vai patentear a ideia, você vai patentear uma invenção. E o que é uma invenção? Uma invenção é uma solução para um problema, é uma solução técnica para um problema que já existe. Então, existe um problema. Então, em cima desse problema, você tem um trabalho de desenvolvimento, então você soluciona aquele problema. Então, se você tem um problema, você dá a esse problema uma solução técnica, então você tem aí uma patente, e aí você pode ter uma proteção, certo? As patentes, elas são... as características das patentes, elas são dadas por tratados internacionais, certo? Então, os principais tratados, embora eu não cite todos aqui nessa apresentação, são a Convenção da União de Paris, o Tratado em Cooperação de Matéria de Patentes e o TRIPS, né, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio.
Esses são os três principais, mas não são os três únicos. E mesmo esses três, eu não vou desenvolver os três. Vou falar basicamente sobre a Convenção da União de Paris. Por quê? Porque ela é o mais antigo e ela que dá os direitos mais fundamentais e as características mais fundamentais da patente. Se a gente estivesse falando especificamente de patentes aqui, eu entraria nos outros tratados. Mas vamos focar nesse primeiro, que é a Convenção da União de Paris, que é justamente para a gente entender o que é uma patente, certo? Então, a Convenção da União de Paris é de 1883, né? Então, ela é do final do século XIX. O que é interessante? Em que contexto que surge essa convenção? No final do século XIX, né, a partir dos anos de 1870, 1880, você tem praticamente uma explosão de invenções, uma quantidade enorme de invenções, e as patentes já existiam antes da Convenção da União de Paris. Mas o que começou a acontecer? Você passa a ter um comércio internacional mais robusto, mais forte, você passa a ter uma grande quantidade de patentes, e essas patentes, elas precisavam ter uma certa uniformidade no mundo. Então, para isso, foi feita essa convenção. Aqui, só para citar um exemplo, a gente tem a patente, por exemplo, do Thomas Edison, que é a da lâmpada elétrica, essa da esquerda, que é de 1880, ou seja, antes do tratado. E você tem essa da patente da direita, que é a do Upton e Gibbon, não sei, acho que é assim que se pronuncia, que é de 1890, já depois da Convenção da União de Paris, que é o detector de fumaça, né? Ou seja, é uma época que tinha muitas invenções, e essas invenções elas precisavam de uma certa uniformidade. Mas isso acontecia só na Europa, nos Estados Unidos? Não, a gente tinha aqui também no Brasil. Um exemplo essa cópia aí, que é um documento da Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que era um órgão na época que era responsável por isso, sobre uma invenção para aperfeiçoar o preparo de cloro. E o mais curioso dessa foto, só a título de curiosidade, é essa assinatura aqui em cima, que é a assinatura do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele era um servidor público, e ele trabalhava no que seria equivalente hoje ao INPI na época dele. Isso aí tem a assinatura dele. Então, essa aí é de 1892, ou seja, já é depois da Convenção da União de Paris. Então, o que é que essa convenção determina? Ela determina vários aspectos, mas esses 4 que eu vou citar são os mais importantes. Que é o chamado tratamento nacional, o direito de prioridade, a independência dos direitos e a territorialidade, né? Essa convenção, ela é administrada pela WIPO, né, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, o que é a territorialidade? O princípio da territorialidade diz que uma patente só tem validade dentro dos limites territoriais do país que concede a patente. Por exemplo, se a patente for concedida no Brasil, que está marcada em verde aí no mapa, ela só tem validade, ela só tem valor legal dentro do Brasil. Se ela é depositada e concedida nos Estados Unidos, que está marcada em laranja no mapa, o titular dessa patente só vai ter o direito de exclusão de terceiros dentro do território americano, e por aí vai. Ou seja, não existe uma patente que, eu faço o depósito da patente aqui no Brasil, ou alguém faz nos Estados Unidos, e essa proteção cobre o mundo inteiro. Não, se eu quiser proteção no mundo inteiro, eu vou ter que depositar essa patente vai ter que ser concedida em todos os países do mundo, por causa desse princípio da territorialidade. O segundo princípio é o chamado tratamento nacional, que nacionais e estrangeiros receberão o mesmo tratamento. O que isso significa? Vamos dizer que você tem aí no Brasil, e no Brasil você tem esse bonequinho, que esse bonequinho é um inventor. Você tem aí nos Estados Unidos, você tem esse outro bonequinho, um bonequinho americano, que também é inventor. Se um inventor brasileiro quiser fazer um depósito da sua tecnologia nos Estados Unidos, ele tem que receber por parte do escritório de patentes americanos, que é o USPTO, né, e o USPTO, o mesmo tratamento que um americano que fizesse o depósito nos Estados Unidos. Da mesma maneira, se, por exemplo, a gente faz aqui os brasileiros depositam as suas patentes no INPI, que é o Escritório de Patentes do Brasil. Mas se vier um americano
e quiser fazer um depósito aqui no Brasil e fizer o depósito aqui no Brasil, ele tem o direito a receber o mesmo tratamento, ou seja, eles não podem receber um tratamento diferenciado. Porque você é brasileiro, você vai receber um tratamento X e o estrangeiro vai receber um tratamento Y. Não. Os estrangeiros têm o direito ao chamado tratamento nacional, são tratados igualmente, tanto aqui como lá. O segundo é o chamado direito de prioridade, né? Que diz o seguinte: feito o depósito em um dos países da CUP, o inventor tem um prazo de 12 meses para realizar o depósito nos demais países. Então, se você faz um depósito aqui no Brasil ou em qualquer outro país, você tem até 12 meses para fazer o depósito no país seguinte. E sendo que esse seu depósito no Brasil não pode ser usado contra você quando você for fazer o depósito nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quando você faz o depósito de uma patente, que ela vai ser examinada pelo examinador, quando aquele processo chega, vamos dizer assim, à mesa do examinador, ele vai fazer uma busca em base de patentes, em artigos, ele vai fazer uma busca, certo? E aí, essa busca, ela tem que ser... ela é feita mundialmente, ela não é feita só nos documentos do próprio país, certo? Então, vamos dizer que você faça um depósito numa patente no Brasil e 12 meses depois você faça nos Estados Unidos. Se não existisse esse chamado direito de prioridade, o documento que você usou, ou seja, a patente que você depositou aqui no Brasil, seria usado contra você lá nos Estados Unidos. Então, para evitar isso aí, e para fazer com que quem depositou primeiro tenha o direito a essa patente, você tem o direito de prioridade. E o quarto é a independência dos direitos, né? Que o inventor pode ter a patente concedida em um país e recusada em outro. Por exemplo, você tem uma patente A e uma patente B, onde ela é depositada aí nesses 4 países que são representados por essas 4 bandeirinhas, no caso dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Austrália. E a patente A, vamos dizer, ela é negada nos Estados Unidos, ela é concedida no Brasil, ela é negada no Japão e ela é concedida na Austrália. Ou seja, se um país concede a patente, o outro não é obrigado a conceder. Aí você fala, mas Fábio, você não falou que tinha essa questão do tratamento nacional? É o tratamento nacional dentro do país, mas os países têm legislações diferentes entre si. Então, eventualmente, uma matéria que num país ela é patenteável, em outro país ela não é. Então, você pode, os critérios de exame que você tem no país, às vezes, não são os mesmos do outro. Então, eventualmente, você pode ter uma patente concedida num país e pode não ter no outro. No caso da patente B, vamos dizer, ela pode ser concedida nos Estados Unidos, negada no Brasil, negada no Japão e concedida na Austrália. Só a título de exemplo. Aqui no Brasil, em relação a patentes, a gente tem 2 tipos. A gente tem a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. A patente de invenção é uma concepção que representa uma nova solução para um problema específico em determinado campo tecnológico e que possa ser fabricado ou usado industrialmente. Então, nesse caso de patente de invenção, você pode ter a proteção de um novo equipamento, de uma nova composição química, de um processo, e a combinação dessas características. Por exemplo, você criou um novo processo para fazer determinado, vamos dizer que você criou um novo processo para produção de produtos de panificação e você também criou um equipamento para aquilo, para esse processo de panificação. Então, você vai lá e você faz uma patente que você protege esse processo e esse equipamento que você inventou. Então, você pode ter, como tem esses 2 exemplos, que são exemplos reais de patentes, que é uma máquina banadora para semente de grãos, ou seja, uma patente de um equipamento, e você pode ter, por exemplo, essa outra, que é um processo de obtenção de extrato de bagaço de caju rico em pigmento, que aí você tem, por exemplo, uma patente de um processo. Aqui a gente tem outro exemplo, também uma patente brasileira, que é do ano de 2009, que é a patente de invenção de um coração artificial. Aí você pode falar, mas Fábio, então quer dizer que patentes de invenção são só para coisas extremamente complexas, um equipamento gigantesco, ou todo um processo industrial, ou um equipamento como um coração artificial? Não, não necessariamente. O que desmente isso é esse próximo exemplo. Essa tampa abre fácil é uma patente de invenção do ano de 95. O que é que você tem aí? Acho que todo mundo já viu, né?
aqueles potinhos de conserva, ou então as tampas de requeijão, que tem aquela borrachinha no meio, né? Tem um furinho, tem uma borrachinha, e aí ela tem um vácuo, você não consegue abrir a tampa de jeito nenhum, você vai lá, tira aquela borrachinha, o ar entra, e aí naquele momento que o ar entra, não tem mais vácuo, fica mais fácil de abrir a tampa. Você vê que é uma coisa simples, e é uma patente de invenção, certo? É um conceito completamente novo, não existia esse produto ou essa solução técnica, né? O segundo tipo de patente que a gente tem é o chamado de modelo de utilidade, que é uma nova forma ou disposição conferida em um objeto, que se presta a um trabalho de uso prático visando melhoria funcional no uso e sua fabricação. Qual é a diferença, então, que você tem da PI para o MU? O MU é para aprimoração de alguma coisa que já existe, a patente também pode ser para um aprimoramento, mas o que é que você tem? Quando você tem, no caso do modelo de utilidade, você tem uma melhoria de uma forma do objeto. Então, a gente já tem aí uma diferença fundamental. Por exemplo, você não pode patentear um processo ou você não pode patentear uma composição por modelo de utilidade, porque modelo de utilidade você vai ter que ser um objeto que tem uma forma física definida, porque a mudança dessa forma vai mudar a funcionalidade desse objeto. Só para a gente entender melhor, vou dar o exemplo aqui da tesoura. Então, você tem uma tesoura que ela é completamente feita em metal, e você tem essa segunda tesoura. Então, você tem dois aprimoramentos. Você vê que a ponta dela é mais arredondada, então isso vai evitar acidentes e tal, e ela tem um cabo mais ergonômico. Ficou claro? Então, você já tem um produto com alguma coisa que já existia, é um objeto que tem um formato tridimensional, e você fez uma alteração nesse objeto que deu melhoria funcional. Então, esse é um modelo de utilidade, certo? Outro exemplo, uma caixa para transporte de frutas. A gente vê essa caixa para transporte de frutas, uma caixa feita de plástico, toda perfuradinha e tal. E você faz uma alteração nessa caixa em que você adiciona 4 pinos para encaixe. Né? Então, os pinos que estão na caixa de baixo encaixam na caixa que está em cima e prendem, né? Você vê que esses pinos são bem significativos. Então, eles prendem e impedem que tanto faz com que a pilha tenha mais segurança, impede dela deslizar e cair, né? Então, você teve uma mudança no formato de um objeto que já existia e você teve uma melhoria funcional, né? Então, não foi algo extraordinariamente novo. Você fez uma alteração nesse objeto. Um outro exemplo, agora, um exemplo prático disso, também um modelo de utilidade real, definida por esse número, é o modo para composição de caixas e divisões para disposição de objetos, peças e produtos diversos. Então, o que é que você tem? Você vê esse ganchinho nessa primeira figura. Esse ganchinho é o mesmo que é mostrado nessa segunda setinha, ou seja, esses potinhos, esse organizador de gaveta passa a ter um ganchinho, e a partir do momento que ele tem um gancho, você consegue encaixar uma na outra, e eles ficam firmes, ficam presos um no outro. Então, quando você abre ou fecha a gaveta, se você colocar essas caixinhas e elas forem, mesmo que elas estejam encaixadas, mas se elas não estiverem presas uma na outra, à medida que o tempo vai passando, com o movimento, elas vão andando um pouco, e aí não, quando você prende elas já adquirem aquele formato específico. Aí você pode dizer, então é só comprar uma caixinha inteira com vários potinhos. Não, mas se a sua gaveta não couber? Então, você tem essa possibilidade de montar no formato que você quiser. Isso aí é um modelo de utilidade, ou seja, você pegou alguma coisa que já existia, você inseriu. Qual é a única diferença desse tipo de caixinha, né, organizadora de gaveta para anterior? É esse ganchinho mostrado pela essa primeira setinha. Só isso. Então, você passa desse primeiro cenário, né, para um segundo cenário, onde você tinha essas caixinhas que poderiam ser soltas, e aí ela passa a ficar mais organizadinho, ficam presas umas nas outras, né? Então, você não vai ter esse problema à medida que você vai usando esses organizadores, ficar tudo bagunçado. O assunto é bem extenso, e se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu sugiro fortemente que vocês procurem o curso Geral de Propriedade Intelectual, que é esse curso DL 101 PDR, que é um curso que é oferecido pelo INPI,
mas o material que você tem nele é o material que você tem do curso que é oferecido em inglês da OMP, né, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, esse material foi traduzido para o português, e não só traduzido, mas foi inserido material nesse curso relativo à nossa legislação, relativo às nossas especificidades. Então, esse curso geral de propriedade intelectual é um curso básico de propriedade intelectual oferecido pelo INPI em parceria com a OMP, né, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E ele abrange os aspectos fundamentais de propriedade intelectual, incluindo a legislação e estudo de casos brasileiros. O conteúdo nacional foi desenvolvido por especialistas do INPI. Então, os temas que são abordados nesse curso, que obviamente não... É óbvio que ao longo dessa semana vocês vão ter diversos eventos que vão falar sobre esses respectivos assuntos, mas óbvio que não vai cobrir com 100% de, vamos dizer assim, que você não vai ter um conhecimento mais aprofundado. E esse curso que é oferecido online, ele tem 75 horas de aula, ele tem oferecido inclusive certificado, então você vai ter um conhecimento bem maior de cada um desses assuntos, né, que estão listados aí. Então, você pode aprender sobre direitos autorais, patentes, marcas, indicações geográficas, desenho industriais, que foi o que a gente falou hoje aqui, né? Proteção de novas variedades vegetais, chamadas cultivares, concorrência desleal, informação tecnológica, contratos de tecnologia e os tratados internacionais. Várias turmas são oferecidas por ano. Esse ano ainda tem uma turma a ser oferecida, e o período de matrícula vai agora de 14 de setembro a 2 de outubro desse ano. O curso vai ser realizado em 13 de outubro e 11 de dezembro, e tem um exame, tem uma prova para ver se você conseguiu entender o conteúdo, que vai ser feito entre o dia 6, tudo online, né, viu? Entre o dia 6 e o dia 8 de dezembro. Então, basicamente é essa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, então o pessoal da Fábio, organização, a Mariana surgiu vai... aqui uma dúvida sobre modelo de utilidade, tá? Uhum, Não foi nos comentários, eu recebi pelo WhatsApp. Estão certo. perguntando, no caso de fazer um modelo de utilidade de algo, de uma patente já existente. Você deu o exemplo da tesoura. Na redação Uhum. da patente, precisa citar? E como é que fica a questão do pagamento de royalties? Esse modelo de utilidade tem que pagar royalties à patente original? Não necessariamente, não. O seguinte, você pode fazer um desenvolvimento em cima de uma patente? Pode, isso aí não é problema. O único problema que existe é você tentar conseguir algum tipo de vantagem financeira explorando aquela tecnologia, certo? Mas você trabalhar com desenvolvimento tecnológico em cima de uma patente, não. Agora é o seguinte, se você tem uma patente específica, no caso, uma API, vamos dizer, e você tem um processo, e no caso você coloca uma outra patente em que ela aprimora aquele processo, que para você usar essa segunda patente, você tem que usar a tecnologia do primeiro, aí você vai ter que pagar royalty. Mas se você fez um desenvolvimento em que você não precisa mais daquela outra tecnologia anterior, então você não precisa. Por exemplo, no caso de uma patente de modelo de utilidade, esse exemplo da tesoura, né? Vamos dizer que aquela primeira tesoura lá seja patenteada, certo? Ou se não está patenteada, vamos dizer que está patenteada, é uma coisa que está em domínio público, mas vamos supor que está patenteada. Quando você faz aquele modelo de utilidade, você não vai patentear a tesoura em si. O que você está patenteando é uma tesoura, sim, mas é uma tesoura que tem aquele cabo ergonômico, por exemplo, ou que tem aquela ponta arredondada. Então, a sua proteção vai incidir sobre aquelas características específicas. Aí, a pergunta é, você tem que citar a patente? É muito interessante, é desejável que você cite, se você fez um aprimoramento em cima de uma patente, que você cite aquela patente. Isso é bastante desejável até para facilitar o processo de exame quando aquilo vai para o examinador de patentes, certo? Então, eu creio que eu tenha respondido a pergunta, mas basicamente só complementando,
E reforçando, se para você fazer o uso daquela patente que você criou, você precisar daquela outra tecnologia, assim, é bem provável, não vou bater aqui o martelo, porque a gente tem que ver caso a caso, mas é bem provável que você tenha que pagar royalties. Mas se você faz uma adaptação, que não é... Quando eu falo adaptação, não quero dizer que é uma simples mudança. Não, você desenvolveu algo realmente significativo em cima de uma patente que já existia, então você não tem que pagar royalty nenhum para o detentor da primeira patente. Mas, lembrando, tem que ser uma diferença significativa, não é uma simples adaptação, não é tirar A, botar B, ou uma coisa que está na posição, colocar na outra posição, e agora eu vou patentear. Não, você não vai ganhar essa patente. Tem que ser algo que seja bem desenvolvido mesmo. Eu estou vendo aqui que tem uma outra pergunta, eu já vou me adiantar, que seria qual a diferença entre o R dentro da bolinha e o T? O idioma. O R é de registro, né? Então, marca registrada, o R dentro da bolinha. O TM é em inglês, que é trademark. Mas é basicamente a mesma coisa, são sinônimos. Então, se você pode prestar atenção, quando você pega alguns produtos importados, é bem comum você ver esse TM, né? Não sei se... não sei como é que eu trabalho, eu sou da área, eu acabo reparando muito nisso, mas a gente sempre vê, né? Tem alguns produtos que tem assim, o nome da marca e no final, em cima, tem bem pequenininho, TM. O que é o TM? É o trademark. Seria o equivalente aqui para a gente aqui no Brasil do R dentro do círculo, que é a marca registrada. É absolutamente a mesma coisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Um software que é desenvolvido dentro da universidade possui equipe de TI para atender uma necessidade dela, que tem o direito autoral. Quem tem o direito autoral do software? A universidade ou a equipe de TI, ou os dois? Olha só, nesse caso, a gente aí tem duas questões importantes. O direito autoral, você tem o direito, a titularidade, você tem, vamos chamar assim, os direitos morais, vamos dizer assim. Quem criou aquele conteúdo, ele vai ser eternamente o autor. Quem é o autor de qualquer coisa, não só de direito autoral, mas de patente. Quem criou determinada tecnologia, tanto para patentes, para marcas, não, mas para software, para patente, você tem um campo do titular e você tem um campo do inventor, do criador. Ou seja, tanto que muitas vezes não são a mesma pessoa. Por exemplo, se você cria alguma coisa dentro do ambiente da universidade, se você está numa empresa e você é remunerado para exercer determinada atividade, você desenvolve aquilo dentro das suas atividades, então o titular, ou seja, o dono, é a empresa, do mesmo jeito a universidade. Né? Então, se você, por exemplo, é um professor universitário, você faz um desenvolvimento que resulta em uma patente. A titularidade daquela patente é da universidade. Você trabalha numa empresa privada e você faz um desenvolvimento, o titular é a empresa. Do mesmo jeito para produtos de TI. Você tem o direito moral de ser citado como autor, como se você estivesse fazendo um artigo ou um livro, mas o titular é a universidade. Só que aí tem uma seguinte questão. Muitas vezes as universidades... muitas vezes, assim, na maioria das vezes, principalmente as universidades no Brasil, elas acabam cedendo uma parte dos royalties, dos eventuais ganhos para os inventores, certo? Mas o titular é a universidade, nesse caso, que foi perguntado. No caso da Universidade Estadual do Ceará, existe uma política de propriedade industrial que define que a universidade é a titular, todas as pessoas que participaram do desenvolvimento entram como inventoras, e os royalties é 1/3 para a universidade, 1/3 para os inventores e 1/3 para o laboratório a qual os inventores estão vinculados. Então, cada universidade tem a sua autonomia para definir como é que ela vai dividir esses royalties. Sim, essa política que é feita pela UES é uma política bem comum nas universidades, essa questão dos 3/3, né, que é 1/3 do inventor, 1/3 do laboratório ou da agência de fomento, 1/3 da própria universidade, que é uma forma que as universidades têm de estimular os pesquisadores, né, os desenvolvedores, os criadores a trabalharem com isso, certo?
Mais algum comentário, alguma questão? Eu queria fazer algumas colocações sobre a sua fala. Eu achei muito legal os exemplos de indicação geográfica que você trouxe, né? E na sexta-feira nós teremos o Eduardo Benfica falando sobre Claro, indicações Benfica. geográficas e nós Ele traremos é do escritório de um Pernambuco. exemplo. Isso, nós traremos um exemplo cearense, né? É a única indicação geográfica concedida do Ceará, que é o camarão da Costa Negra. Isso, que é o camarão produzido ali na região de Acaraú, Exatamente. no Ceará. Eu não citei no exemplo, é até bom que eu não tenha citado na apresentação, porque já que o Eduardo vai falar, o Eduardo é servidor eu sou do INPI, mas atualmente eu estou no escritório do INPI do Ceará. E o Eduardo Benfica é do escritório de Pernambuco, atualmente. Aqui, ó, tá uma pergunta, ó, como é feito o cálculo dos royalties de uma patente? Aí tirando esse ambiente de órgãos públicos, como é o caso das universidades, aí é livre. É como negociação de qualquer bem. Se você está negociando um terreno, uma casa, um automóvel, um navio, é livre negociação de ambas as partes. E não só necessariamente uma patente, você pode ter um royalty. Você pode simplesmente vender a titularidade, você pode ceder sem cobrar, você pode ceder essa patente sem cobrar nada, você pode cobrar um royalty, que é um valor fixo, você pode cobrar um royalty em cima do valor de vendas, você pode simplesmente vender essa patente, então você faz uma transferência da titularidade, isso aí é livre, como a venda de qualquer bem. Tem uma pergunta, como registra a marca de uma farmácia? Não só de farmácia, mas qualquer outro tipo de marca. A sugestão que a gente dá, né? Não só a minha, mas a do INPI, é que você entre na base de marcas do INPI, vocês vão entrar lá no site do INPI, né? www.inpi.gov.br, e lá vai ter, na página inicial, vai ter um banner de marcas, você clica ali, aí lá já vai ter um quadradinho que vai ter a parte de busca, você clica na busca e você faz a busca da sua marca. Só lembrando que uma marca, ela é sempre registrada por categorias, né? Então, por exemplo, se você tem uma marca que vai ser usada em farmácia, não é a mesma marca que vai ser... se você, por exemplo, registrou uma marca para farmácia, essa marca não vai ser... Você não protegeu para usar em calçados, ou para produção de alimentos, ou para produção de automóveis. Não, é uma marca daquele setor específico, né? Só um grupo muito pequeno, que eu não lembro quantas são, mas é menos de 50 no Brasil, que são as marcas de alto renome. Que, por exemplo, são marcas que são tão conhecidas que, se você tentar fazer o registro daquela marca, você não vai poder. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Se eu não me engano, por exemplo, Coca-Cola é uma marca de alto renome, então você não pode criar a farmácia Coca-Cola, vamos dizer assim. Não faria sentido até, mas você não poderia. E aí você entra lá, faz a pesquisa para ver se se aquela marca que você pretende registrar, se alguém já é o titular daquela marca, e aí você pode você faz um cadastro no INPI, que é uma base eletrônica, e aí você paga a GRU, né, que é uma taxa, e você pode fazer o registro daquela marca diretamente no site. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, faz uma pesquisa na base de marcas do INPI para ver se aquela marca não está registrada para aquele setor específico que você quer. Não está? Beleza, vai lá, você gera a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, paga aquela GRU e faz o registro, que dá para fazer completamente online. Não tem esse problema. Antigamente, nos primórdios, você tinha que fazer no papel e tal, e entregar no INPI. Não, hoje dá para você fazer tudo eletronicamente. Fábio, chegou uma pergunta aqui no WhatsApp do Nietzsche, e aí ele colocou aqui. Uhum. Tem uma pessoa querendo saber a diferença de modelo de utilidade e desenho industrial. Muito boa essa pergunta, muito boa. Que é bom porque ajuda a esclarecer a coisa. O desenho industrial, ele está sempre relacionado à estética, à aparência, certo? É uma padronagem de desenho, é um desenho específico, é um formato, ou seja, é um padrão tridimensional que está ligada única e exclusivamente à parte decorativa.
O modelo de utilidade também você pode ter uma alteração na forma. Aliás, um modelo de utilidade você tem pela alteração dessa forma. Mas essa alteração é uma alteração que traz funcionalidade, certo? Eu tenho aqui na gaveta, aqui, vou até pegar, aqui na gaveta da minha escrivaninha, uma tesoura, certo? Então, foi um dos exemplos que eu dei. Aí eu falei desse cabo que ele tem essa diferença, né? Ele é mais fácil de você pegar, ele é todo emborrachado, tem um formato mais ergonômico. Embora você veja que ele cria um padrão decorativo, ficou uma tesoura mais bonita, vamos dizer assim, mas ela tem um efeito técnico. Então, por ela ter um efeito técnico, é modelo de utilidade, certo? Agora, se eu pegar essa mesma tesoura aqui, certo? Que tem esse detalhe laranja, você vê que é flexível aqui, e esse detalhe preto. E eu fizer ele, vamos dizer, essa parte que é laranja que é rosa, e essa parte aqui que é preta, eu colocar cheia de florzinhas, ou colocar, sei lá, um padrãozinho da Hello Kitty, ou qualquer outro personagem. Aí sim a gente teria um desenho industrial, porque ele seria alguma coisa que seria relativo à estética, certo? Seria a parte visual do produto. Então, a diferença que você tem de um modelo de utilidade e de um desenho industrial é o seguinte: o desenho industrial tem padrões decorativos, mas também pode ser tridimensional. Mas o desenho industrial, ele tem um caráter expressamente estético, certo? Enquanto o modelo de utilidade, por outro lado, é alguma coisa que traz uma diferença funcional, certo? Então, as duas coisas podem você estar fazendo pequenas alterações no formato de um objeto, mas modelo de utilidade, patente de modelo de utilidade, é alguma alteração que você fez que essa alteração, ela trouxe uma melhoria funcional. E, no caso do desenho industrial, você tem uma alteração que ela é de caráter estético. Basicamente, essa é a diferença. Perfeito. Vão colocando aí as perguntas de vocês, tá certo? Aí aproveitar enquanto vocês estão colocando as perguntas, que vários dos temas que o Fábio abordou aqui, nós podemos aprofundar um pouco mais durante a semana. Então, por exemplo, ele falou sobre registro de marca, né? Amanhã às 14 horas, nós teremos uma oficina de registro de marca com a Carla Freitas, do INPI. Então, quem quiser focar mais na parte de marcas, tá? Pode se inscrever na oficina de amanhã. Sobre patentes, né? O Armando Mendes. Vai ser na quarta-feira, né? Exatamente. Aí ele vai entrar muito nessa questão da patente, da redação da patente e outros aspectos que envolvem. Armando Mendes é pesquisador em TI e ele está atualmente no escritório da Paraíba, que fica em Campina Grande. Então, ele que vai falar sobre patentes. Eu também estou com problema de aberta, por exemplo, vai ter desenho industrial. Ana Alecrim, tá certo? A Ana Alecrim, na quinta-feira, às 10, desenho industrial. Então, quem tem interesse no desenho industrial, tá na dúvida se é um desenho industrial, se é um modelo de utilidade, pode se inscrever no evento de quinta-feira com a Ana Alecrim. Indicação geográfica, eu já falei, né? Vai ser o Eduardo Benfica, às 14 horas, na quinta-feira. Chegou aqui uma outra pergunta, enquanto a gente falava um pouco sobre a programação, que é do Vitor. Existe registro de processos de uma startup? Eu não entendi muito bem o que ele chamou de registro de processo, mas eu vou tentar entender a pergunta. Se for no sentido de processos administrativos, de processo de modelo de negócio, de modelo de venda, isso aí não é patenteável, certo? É uma coisa que está dentro da nossa legislação, está dentro dos 2 artigos. Eu não vou separar também por uma questão didática, mas a gente tem 2 artigos dentro da nossa lei, que é o artigo da LPI, da 10 e da 18, que, por exemplo, no caso, métodos de venda, métodos administrativos não são considerados pela nossa lei, não são considerados patenteáveis, certo? Assim como, por exemplo, métodos terapêuticos. Você pode, por exemplo, patentear um remédio, mas você não pode patentear um método terapêutico. Você pode patentear um equipamento
para fazer um exame, você não pode patentear o exame em si, a metodologia do exame. Do mesmo jeito, se eu entendi a sua pergunta, processos administrativos ou financeiros, ou de venda, ou de ensino, não são patenteáveis, né? Que aí, se eu entendi o que você está falando. Agora, se você está falando de processos, esses processos dando origem a uma determinada solução técnica, aí pode ser que seja patenteável. Vamos dizer que você tenha um aplicativo, e esse aplicativo ele faz uma série de ações, e essa série de ações é uma metodologia, né? É um passo a passo, é um software, né? Vamos dizer, é um software, né? Falando em poucas palavras. Que aí esse software vai desenvolver... O software em si, ele não é patenteável, ele é direito autoral. Mas se esse software estiver embarcado, né, ou seja, ele estiver dentro de uma máquina, ele trouxer a solução técnica, aí a gente tem patente implementada por software. Aí é patenteável. Eu espero ter respondido a pergunta, espero dentro do melhor possível, dentro do que eu entendi na pergunta. Pronto. O Vitor disse que sim. Vitor, não esqueça de fazer o registro da sua marca, tá certo? E se tiver um software, na sexta-feira, às 10 horas também, teremos um workshop somente sobre registro de software de topografia de circuitos integrados. Uhum. Tem outra de cultivar, né? Eu tô com a programação aberta aqui, também estou vendo. Tem uma de oficina de empreendedorismo, né? Tem de cultivar às 14 horas na sexta-feira, né? Muito interessante, interessante. Parabéns a vocês pela iniciativa de fazer esse evento e de trazer todos esses aspectos, porque, como eu falei, esses aspectos da propriedade intelectual que vocês estão falando nessa semana, eles perpassam a propriedade intelectual, toda a atividade acadêmica, porque a atividade acadêmica e a atividade tecnológica é uma atividade intelectual. Então, você dizem, é pessoal da área de artes, pessoal da parte de educação, a gente não tem nada a ver com isso. A artes tem muito a ver com isso. A parte de educação, muito a ver com isso. Nós estamos aqui do direito, então nem se fala, mas você pega uma parte mais de humanidades, tem muito a ver com isso. Tem publicação de livro, tem publicação de artigo, tem as obras técnicas, tem a forma de organização de informações, que é protegida por direito autoral, tem os softwares, tem uma série de coisas, tem as cultivares, eu sou aqui da agronomia e eu desenvolvo variedades de plantas, eu tenho essa variedade de soja, de milho, de café e etc. Também são protegidos, não existe patente para a variedade de planta, mas existem as variedades de cultivares. Eu lido com conhecimentos tradicionais de comunidades tradicionais, vamos dizer, indígenas, vamos supor, de determinadas regiões, ou não necessariamente indígenas, comunidades tradicionais, sei lá, de ribeirinhos, caiçaras, dependendo da região do Brasil, tem um nome. Então, tem um conhecimento tradicional aplicado a isso. Existe proteção dentro desse mega escopo da propriedade intelectual? Sim, existe a proteção também para isso. Topografia de circuito, enfim, é um mundo de coisas. E é bem interessante essa iniciativa de vocês de falar sobre esses diversos assuntos e trazer, porque uma coisa que é importante, eu estou falando demais, né? Começa a falar. Uma coisa que é importante, que eu acho, isso é uma opinião pessoal, mas não é só uma opinião pessoal, eu sei que também é uma opinião institucional, é que no Brasil a gente tenha cada vez mais essa cultura da propriedade intelectual, que a gente entenda, não só no ambiente universitário, mas a sociedade como um todo, e que a gente consiga se apropriar melhor desses conhecimentos que a gente produz, porque a gente acaba, no Brasil, especialmente no ambiente universitário, a gente acaba, acadêmico, né, a gente acaba perdendo muito do investimento que a gente faz, que o país faz, por não proteger, especialmente nessa área de patentes, né, que vou puxar a brasa para minha sardinha. Muitas vezes você tem um financiamento público, que o financiamento público não é até aquele ditado, né, dinheiro não dá em árvore, o financiamento público para pesquisa é pior ainda. Então, você já tem recursos que são limitados, considerando que o Brasil é um país pobre, né, a nossa estrutura... mas no Brasil tem muita riqueza, mas se você pegar a riqueza média da população, é
de média para baixo, considerado no mundo. A gente é um país pobre. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, então, em cima disso, você tem uma dificuldade de recursos. Então, às vezes, o que acontece? Você tem, no ambiente acadêmico, produção de tecnologia e simplesmente se publica artigo. É louvável essa questão da publicação de artigo. Aumenta a nossa importância do ponto de vista acadêmico, aumenta a nossa autoridade do ponto de vista internacional. É uma demonstração prática das nossas atividades. Mas, muitas vezes, aquela tecnologia que está sendo publicada, ela poderia ser patenteada. Então, simplesmente são recursos que estão sendo perdidos. E não só de patente, tem também desenho industrial, né, patentes de invenção, patente de modelo de utilidade, desenho industrial, software, topografia de circuitos, cultivares, conhecimentos tradicionais, tudo isso aqui que eu falei, que poderia render recursos para a universidade e para o próprio país, né? Um exemplo, até uma empresa que eu citei na minha apresentação, como o caso da Apple, que eu não lembro exatamente, mas mais de 90% do valor dela é o valor da marca e das patentes. Acho que é 95% do total do valor da empresa. E tudo isso está concentrado nos Estados Unidos, embora o principal produto da Apple é o iPhone, né? Eu não tenho conhecimento de outro país que não seja a China que produz esses iPhones. Ou seja, o grosso da produção de iPhone é na China, mas toda essa parte de produção intelectual, patentes, marcas, está nos Estados Unidos, está na sede da empresa. Então, é importante se apropriar disso. Perfeito, Fábio. E assim, compartilhar um pouquinho de como foi a organização desse evento com vocês. Nós pegamos aquela imagem clássica que divide a propriedade intelectual, né, em direito autoral, propriedade industrial e sui generis. E a gente pegou a lista de cursos da UES, e aí nós saímos elencando todos os cursos da UES, em qual daquele direito aquele curso se beneficiaria. Então, a gente foi fazendo o cronograma com base nos cursos da UES e aquela imagem clássica de como se divide a propriedade intelectual. A Bia pode compartilhar um pouquinho aí dessa experiência com a gente, mas a ideia é abranger todo mundo. A princípio a gente pensou na UES, mas depois a gente viu que esse conhecimento tinha que ser compartilhado com todos e não só com a comunidade uesiana. Isso mesmo, a gente vê que muitos pesquisadores às vezes não têm um domínio, nem sequer entendem direito sobre as tecnologias que eles estão produzindo, né? Então, esse evento é muito importante, não só para os nossos pesquisadores, mas também para toda a sociedade. E nós, do NIT, nós atendemos também inventores independentes. Então, se você tem alguma dúvida ou tem uma tecnologia, o NIT também está disponível para poder lhe ajudar. Então, Fábio, eu queria agradecer a você por hoje, né, e a participação do INPI no decorrer dessa semana, porque não vai ser pouca, né? O INPI é um dos nossos parceiros que a gente sabe que sempre a gente pode estar contando, principalmente quando se fala em propriedade industrial. Eu quero agradecer a sua participação e a participação dos demais no evento de hoje, todos aqueles que participaram da abertura, dos painéis, das oficinas agora da palestra do Fábio. E eu quero desejar boa noite para vocês, fiquem atentos com nossas programações, sempre nós vamos estar enviando os links para vocês, mesmo se, por exemplo, de uma hora para outra, e faltando 10 minutos para você começar uma oficina, uma palestra, não se preocupe que a gente tem um suporte técnico que vai estar sempre ao seu dispor para mandar o link para que você não fique sem acesso e sem a sua certificação. Então, mais uma vez, obrigada a todos, obrigada, Fábio, e boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau e até a próxima. Até mais.